Olá, tudo bem? Professor André trazendo para você essa importante aula sobre ciúmes na clínica psicanalítica. Vamos à nossa aula? Muito bem. Quem de nós psicanalistas nunca se deparou na clínica com algum paciente que traz essa queixa aí sobre ciúmes? E também já percebemos que os pacientes que vão relatar sofrimento em relação a ciúme nem sempre sofrem da mesma maneira. Então, o ciúme, ele é geralmente compreendido de uma maneira bem peculiar pelo paciente que vem prestar a sua queixa no set analítico. Por isso é importante para nós ter uma compreensão na psicanálise do que o ciúme significa, como é que se manifesta na vida de uma pessoa e como que nós psicanalistas podemos ajudar aqueles que estão angustiados com esse problema. Olhando então primeiramente para Freud, o pai da psicanálise, o Freud localiza a origem do ciúme em relação a traumas de infância, principalmente aquilo que é conhecido como a sensação do desamparo. Para o Freud, é algo bem complexo, um sentimento complexo, que vai envolver aí uma interseção dos desejos inconscientes do sujeito, as inseguranças que ele tem e também os medos de perder as pessoas que ama. Então, o Freud, por exemplo, localiza a origem do ciúme naquela criança que tem, por exemplo, uma mãe que não está tão presente assim no cuidado com seu filho, ou aquele pai que vai ser também um pai ausente nas relações afetivas com o filho. Às vezes, né, a criança nasce com poucos meses da sua existência, os pais precisam voltar a trabalhar, a criança vai ficar aos cuidados, de profissionais numa creche, ou de outras pessoas que não vão dar a ela, né, o tempo, o cuidado, o carinho, que na visão dela serão uma grande falta. Então isso vai fazer surgir, né, nesta criança, pela sensação do desamparo, essa coisa do ciúme, que é o medo de perder o objeto que ama, né? Então imagina numa creche, 20 crianças, 3 cuidadores, todos chorando ao mesmo tempo com fome ou com as suas necessidades, e a demora, né, de se atender, de se dar à criança aquilo que ela tanto deseja. Ao mesmo tempo, ela está vendo outras crianças sendo atendidas na frente dela, antes dela. Então, tudo isso pode começar a trazer, pela sensação do desamparo, esse sentimento. E a maneira como o indivíduo vai lidar com essa situação do desamparo, esse medo da perda, pode gerar ciúmes num grau maior ou num grau menor. Então, as inseguranças do sujeito, os medos que o sujeito tem de perder o seu objeto. O Freud, então, acredita, né, junto com outros psicanalistas dessa primeira linha, dessa primeira escola, que o ciúme pode estar relacionado com essas experiências e conflitos na infância, tá? Outro momento importante, quando a criança tem ali um ano e pouco, e nasce um irmãozinho, uma irmãzinha, e essa criança começa a perceber que a atenção que outrora era tão devotada somente para ela, agora tem que ser dividida com o irmão que chegou. E essa sensação também de perda da atenção, essa sensação de um certo desamparo que se manifesta, pode gerar ciúme na criança em relação ao seu irmãozinho. Então, para Freud, tá? O ciúme está ali no período da infância e a maneira como a criança respondeu, enxergou, lidou com este sentimento é algo que será projetado para as suas relações adultas no futuro. Além do Freud, um outro que também fala bastante sobre o ciúme nos seus escritos é o Lacan. E o Lacan, ele aborda o significado do ciúme por duas situações muito específicas. Primeiro, como algo que está relacionado ao desejo, já que para ele o desejo de um indivíduo é sempre manifesto, envolve sempre aquilo que o outro deseja.
E também ele fala sobre esse conceito de desejar por causa da falta. Se eu não sinto falta, eu não desejo. Mas se eu estou desejando, é porque eu tive a sensação, a percepção de que algo me falta. E ele liga o ciúme a essas duas coisas. Então, como o sujeito sempre deseja aquilo que o outro deseja, o ciúme vai surgir quando o sujeito percebe que o objeto do seu desejo também é desejado ou possuído pelo outro. Ciúme entre irmãos, né? Quando o indivíduo vê que o irmãozinho ou mesmo irmãos maiores já estão recebendo a atenção dos pais e ele ainda não. Então, esse ciúme por causa daquilo que o outro recebe em relação ao que eu desejo, né? Então, meu desejo envolve aquilo que o outro deseja também. Naquele momento que eu estou brincando, nem estou lembrando de pai e mãe, mas quando eu vejo que o meu irmão está tendo uma atenção, o pai ou a mãe estão brincando com ele, né? Por causa daquela relação lá, eu tenho uma percepção de falta aqui. Então, olha que o ciúme surge por causa daquilo que o outro está desejando lá, a relação com a mãe, que eu não estou tendo. Mas, ao mesmo tempo, também a sensação de uma falta, né? Se ele tem, não vai faltar para mim. Então, todas essas questões vão refletir angústia diante da possibilidade de perder algo que simboliza justamente aquilo que eu desejo nas minhas relações com o meu objeto de amor. Então, o ciúme é a expressão de uma falta que eu preciso preencher. E olha só que exemplos importantes que vêm elucidar, né, como janelas que permitem a entrada da luz, essas questões colocadas por Lacan. Primeiro, esse desejo é sempre relacionado com o desejo do outro, trazendo ciúme. Você imagina uma criança brincando com um brinquedo num parque. Outro menino que estava distraído começa a observar a criança brincando e, de repente, ela sente um forte desejo por aquele brinquedo específico. Ah, mas tem um outro balanço ao lado onde ninguém está. Não importa. Eu quero aquele que o menino está brincando. Antes disso, eu nem estava interessado naquele brinquedo. Mas ao perceber que outra pessoa valorizou, né, e desejou aquele brinquedo, o desejo dela desperta sentimento em mim. Então, o brinquedo aqui, ele não tem um valor intrínseco. O desejo surge justamente porque o brinquedo foi desejado pelo outro. Então, eu desejo também. E esse exemplo nos mostra como os nossos desejos não são puros ou independentes, mas eles sempre são mediados nessa relação que a gente tem com as outras pessoas, né? E esse outro pode ser o indivíduo, pode ser o olhar da sociedade, até mesmo as normas ou as expectativas culturais, no ambiente onde a gente vive, onde a gente está, mediado pelas nossas relações. Então, o Lacan, né, nos dá uma visão muito significativa sobre estas duas óticas em relação ao que é o ciúme. Um outro exemplo do Lacan, né, de um ciúme como expressão de falta, né, a percepção de algo que me falta, pode ser observado no contexto do relacionamento amoroso, né? Imagine uma pessoa que sente ciúme ao ver o seu parceiro conversando e rindo com outra pessoa. Então, estamos num ambiente de festa, e aí eu vejo que o marido, a mulher vê que o marido está conversando com uma outra pessoa conhecida da família, que é muito bonita, muito bela, a conversa está animada, os dois estão dando risadas. Pode ser que essa pessoa não tenha tido uma conversa, né, nessa alegria, né, nesta expressão de afetividade, e ela então perceba que aquilo falta para ela na sua relação, e ela sente muito mais, não é, do que simplesmente um desejo de ter aquilo também com o esposo. Ela se vê ameaçada, né? Ela passa a ver ali naquele ciúme que se manifesta o medo de uma traição, o medo do marido começar a se interessar por aquela outra mulher que talvez esteja mais bem apresentável do que ela, ou com quem ele está tendo uma conversa que com ela não consegue ter. Então, tudo aquilo que ela vê
projetado na conversa do marido com aquela outra mulher, a atenção, o carinho, a validação, ela deseja que aquilo seja dado para ela, não para outra. Dado para uma outra é uma ameaça. Embora talvez nem exista ameaça lá, é só uma conversa mesmo entre duas pessoas que se encontraram na festa. Mas para aquele que sente ciúme, existe ali um risco mesmo, né, de perda e uma sensação de falta, algo que eu não tenho, mas eu estou vendo que o meu marido está dando para outro. Então, essa falta não é necessariamente algo real ou tangível, ó, mas está ligada à percepção do sujeito de que lhe falta algo para ele ser completo, naquela relação que tem com seu cônjuge. Então, o ciúme, nesse caso, vai refletir o desejo de preencher a falta, né, de buscar reafirmar a conexão, a exclusividade nesse relacionamento. Então, esse conceito ele é frequentemente explorado na psicanálise lacaniana, aonde a falta é vista como uma condição essencial do desejo humano. Então, Lacan sempre genial, né? Ele olha para o ciúme que se manifesta no indivíduo por duas óticas muito peculiares. O desejo é algo que se manifesta quando eu tenho percepção de uma falta, né? Eu posso estar num ambiente muito tranquilo, onde eu estou ali sentindo que todas as minhas necessidades estão sendo supridas, então eu estou tranquilo. Mas quando eu vejo, né, ou eu percebo que alguma coisa me falta, principalmente na minha relação com o outro, ok? O ciúme chega, porque eu percebo que aquilo que o outro está dispensando na sua relação e que não está me incluindo é algo que me falta. Então, eu desejo aquilo. A outra coisa é quando eu vejo aquilo que o outro deseja, tá? Então, na cabeça de um ciumento, ele pode olhar o marido conversando com aquela outra mulher e ele pode estar, ou aquela mulher está recebendo algo do marido que essa outra tem. E aí o que ela vê? Esse marido é meu, né? E não é com ela que ele deve conversar com toda esta alegria, né? Com toda essa manifestação de espontaneidade, carinho e validação. Essa é uma atenção que eu quero só para mim. Então, provavelmente ela vai interferir, e dependendo do grau de ciúme, pode surgir ali até uma conversa com determinadas acusações e vias de fato, não é? Então, o Lacan traz essas duas óticas aí que são muito importantes e significativas na clínica. Uma outra pessoa que fala, além do Freud, além do Lacan, sobre o ciúme é a Melanie Klein. E ela é aquela que trabalha mais pela ótica da psicanálise da criança, né, da terapia infantil. E justamente por isso, para ela, da escola das relações objetais, o ciúme está ligado também ao desenvolvimento infantil e à forma como a criança relacionou-se com a mãe e com o pai, ok? Mas ela faz, logo a princípio das suas falas, uma distinção entre inveja, ciúme e ganância, que são três coisas parecidas, às vezes a gente usa isso como sinônimo na clínica, mas para a Melanie Klein são coisas diferentes. Ela diz que a inveja é um sentimento de raiva em relação a algo que outra pessoa possui e que se deseja destruir ou tomar para si, né? Então, inveja é isso. O outro tem? Não, eu vou tomar aquilo que é do outro porque eu não quero que isso esteja no outro. Quem é digno de ter isso sou eu. Isso é inveja. Ela também distingue que, diferente disso, né? O ciúme envolve uma relação triangular, que seria a mãe, o pai e a criança. Então, nessa relação triangular é que vai se localizar o ciúme. Por quê? É onde o sujeito sente que o amor de uma pessoa importante está sendo ameaçado por alguém de fora do triângulo. Então, Klein associa o ciúme ao medo de perder o amor do objeto primário, geralmente a mãe, pode ser também o pai, para uma outra pessoa. Então, essas emoções, elas são vistas como parte do desenvolvimento psíquico e estão ligadas às fases iniciais da vida, especialmente em relação à mãe. Pode ser também em relação ao pai, por isso que é triangular, ok?
Pode ser triangular também no sentido da criança com a mãe e um outro. Pode ser em relação à criança com o pai e um outro. Esse outro pode ser o irmão, esse outro pode ser um coleguinha, esse outro pode ser uma outra pessoa que está tirando a atenção do meu objeto de relação, tá? Então, o ciúme está dentro de uma relação triangular na visão da Melanie Klein. Então, para ela, né, o ciúme envolve essa relação triangular que remonta à dinâmica inicial entre a mãe, o pai e o filho, conceitos que ela vai desenvolver a partir da sua teoria do complexo de Édipo e daquelas posições esquizoparanoides e depressiva, aonde a esquizoparanoide racha no meio, né, toda a realidade. Então, é bom ou mal, é ruim, né? É algo que eu gosto, prazeroso, ou algo que vai me produzir sensações negativas, não tem meio termo. Na posição depressiva, passa-se então a tentar estabelecer, né, relações mais dentro da realidade, produzindo uma maior estabilidade na vida psíquica do sujeito. Então, o ciúme, para Melanie Klein, é entendido como uma relação à percepção do sujeito de que uma outra pessoa, e aí ela diz, geralmente a figura paterna ou outro, está competindo e recebendo o amor e a atenção que ele deseja exclusivamente para si. Sabe aquela coisa da infância, da criança ver, por exemplo, a mãe e o pai se abraçando e beijando e ela corre para separar? E aí o ciúme se manifesta, né, por um dos dois. O papai é meu, a menina pode dizer, né? Ou o menino pode dizer, a mamãe é minha, manifestando ali. Então, olha, dentro de uma própria relação triangular, pai, mãe e filho, essa coisa do ciúme, dependendo da fase em que a criança se encontra. Mas pode ser também que a criança ela está ali acalentada, suprida em termos afetivos pela mãe, mas de repente um irmão chega ou uma amiga da mãe chega e começa a conversar, desviando a atenção da mãe, né, da criança para essa pessoa que chegou. E isso pode suscitar ciúme, porque a gente vê isso também em grupos de amigos, né? Quando alguém fica chateado porque o objeto, que é a amiga, né, o objeto da minha relação, não me deu atenção, mas deu atenção para outra pessoa. Ó, ciúme manifesto não necessariamente numa relação de parceiros amorosos, né? Mas numa relação de amigos, por exemplo. Então, está relacionado a essa coisa de algo que compete com aquilo que eu desejo, né? Eu quero essa atenção para mim. Então, exemplo prático dado aí. Imagine uma criança pequena que se sente ciumenta ao perceber que sua mãe está dando atenção ao pai ou a uma outra pessoa. Então, a criança pode interpretar essa interação como um desvio de atenção que deveria ser direcionado exclusivamente para ela. Então, esse ciúme triangular está baseado no desejo de ser o foco total de amor e cuidado da mãe, mas também reflete uma consciência inicial da existência de outras relações que não a incluem. Então, se ela aprender a lidar bem com essa coisa triangular, ela vai perceber que existem algumas relações onde ela não cabe. E tudo bem, ela aprendeu a trabalhar isso, tá? Mas, dependendo, né, da situação e do modo como ela tem percepção dessa coisa triangular, o ciúme vai estar sempre manifesto, fixado, e dependendo do grau, pode trazer um sofrimento à vida desse sujeito. Então, na psicanálise de Melanie Klein, esses sentimentos também podem ser projetados em contextos posteriores. Começa ali na infância, mas ele se projeta para os relacionamentos amorosos adultos, onde o indivíduo vai reviver de forma inconsciente essa dinâmica ao temer perder o objeto amado para um rival. Ok? Bom,
Com isso, então, a gente já percebeu, né, na fala do Freud, do Lacan e da Melanie Klein, que não existe só um tipo de ciúme na psicanálise. Mas nos escritos aí destes três, nós podemos perceber que há tipos diferentes de ciúme. Eles são colocados de acordo com a sua amplitude, ok? O primeiro tipo de ciúme, então, seria aquilo que a gente chama de ciúme normal, já que é um sentimento despertado por uma sensação de perda ou ameaça em relação ao objeto da minha relação, do meu amor, né? Ele pode acontecer dentro de uma situação de normalidade. Por quê? Todos experimentam, em algum grau, em algum momento da sua relação, essa coisa do ciúme. Então, vamos dar um exemplo aí bem colocado sobre essa questão de um ciúme que pode ser despertado de forma normal. Dois indivíduos, né, que estão casados, estão fazendo um passeio num lugar, então, de repente, o marido se encontra com uma ex-namorada, ok? E naquele momento em que os três estão ali, marido, a esposa e uma antiga namorada, o marido tem uma conversa agradável, certas coisas são trabalhadas, e a esposa pode sentir um certo ciúme normal. Ela sabe que o marido é fiel, ela sabe que o marido não lhe dá motivos, mas naquele momento, com a presença de uma outra pessoa, que antes era só uma história, né, agora se concretizou dentro da realidade. E naquele momento pode surgir uma pontinha de ciúmes, né? Para aqueles que estão afeitos à fala da Bíblia, em Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor não arde em ciúmes. E no caso aqui, a gente diz que ele não arde em ciúmes, mas uma queimadinha, de vez em quando, na relação, ele pode dar, ok? Mas é um ciúme normal. Depois disso passa, né? Quando essa pessoa vai embora e não se encontram mais com ela, aquilo some, aquilo desaparece, aquilo é sublimado, aquilo, de certa forma, ele vai ser ressignificado no coração da esposa em relação ao marido. Então, é um ciúme normal. Como se descreve o ciúme normal? É um tipo mais comum, mais reconhecido, uma reação natural quando uma pessoa percebe uma ameaça ao seu relacionamento. Qual é a causa? Pode ser provocado por inseguranças pessoais, experiências passadas de traição ou pelo medo de perder alguém querido. É uma resposta emocional normal a uma situação percebida como competitiva, né? Vai que naquele dia do encontro do marido com a ex-namorada, a ex-namorada, estava bela, muito bem vestida, enquanto que a esposa e o marido foram ao shopping só para almoçar, ou só para pagar uma conta numa loja, né? Não se produziram para estar ali. Então, a esposa não se sente à altura da ex, né? É uma série de fatores que podem despertar um ciúme normal. Mas depois ele é sublimado, ele é resolvido, ele é ressignificado, porque naquela relação existe relativa segurança entre os dois parceiros, entre os cônjuges, ok? Então, ciúme normal. Pode se dar também da mãe em relação ao filho, né? Por exemplo, quando você tem ali uma situação na escola, por exemplo, com duas, três crianças brincando, e de repente percebe-se que uma determinada professora ou cuidadora, monitora, está dando mais atenção a outros, né, do que em relação ao filho. Então, naquele momento ali, por inseguranças das mais variadas, de repente foi uma vivência que aquela mãe teve, ela pode manifestar um certo ciúme em relação a isso, que depois vai ser elaborado, vai ser resolvido. Aconteceu dentro de uma situação real que se manifestou, mas logo depois é sublimado, elaborado, ressignificado por quem sentiu. Então, isso está dentro da normalidade. Agora, há um ciúme um pouco mais intenso do que isso, que é o chamado ciúme projetado. Lembra-se aí do PowerPoint,
do projetor de filmes, né, de slides, que vai jogar uma imagem numa tela lá na frente. A origem da imagem está nos elementos dentro do projetor, mas a projeção joga para uma tela. Então, isso nos mostra bem o que é um ciúme projetado. É quando uma pessoa projeta os seus próprios desejos ou infidelidades inconscientes no parceiro. Então, a pessoa acredita que o parceiro está sendo infiel, mas, na verdade, está refletindo suas próprias fantasias ou desejos reprimidos. Veja se isso já não apareceu para você lá na clínica psicanalítica. Imagine assim, ó, um homem que trai a esposa o tempo inteiro, tá? Agora ele vai manifestar um ciúme doentio pela mulher e pelas filhas, colocando regras, limites, né, sendo extremamente severo, né, não cuidadoso, mas alguém que quer ter absoluto controle sobre onde estas mulheres da sua relação vão, estão, com quem estão conversando ou falando. Por quê? Tudo pelo medo da mulher trair, pelo medo das filhas serem desencaminhadas. E o que é que está acontecendo, na verdade, nesse ciúme? Ele projeta sobre a sua esposa e sobre as suas filhas um problema que é dele, tá? Então, essa insegurança que ele tem, esse medo que ele tem de perder o que é dele, vem em função do modo como ele se comporta, ok? Quem trai é ele, quem não tem cuidados com o outro é ele, tá? Então, qual é a causa desse ciúme projetado? Pode ser causado por um sentimento de culpa ou até por um desejo não resolvido. Então, a projeção é uma defesa psíquica usada para lidar com conflitos internos, atribuindo-os ao comportamento do outro. Eu olho para o outro, né? E aí eu vou reagir em relação ao outro por causa dos meus próprios conteúdos emocionais. Então, o meu ciúme tem uma causa que se localiza em mim, tá? Mas eu jogo isso sobre o outro que não tem nada a ver com isso. A mulher nunca deu motivo, as filhas nunca deram motivo, mas as minhas inseguranças projetam a minha realidade emocional, o meu comportamento sobre elas. Então, esse é o ciúme projetado que aparece sempre, né? Nos relatos, às vezes, da mulher ou da filha que teve um pai assim, extremamente severo, austero, né? Possuidor, controlador, porque ele não era fiel. Então, você vê aí um ciúme projetado, tá bom? Ninguém é digno para namorar com a minha filha, né? Aquela coisa de posse. Né? Só vai namorar quando tiver 25 anos, depois que se formar na faculdade. Esse ciúme, né? Ele está ligado a inseguranças, ele está ligado a coisas de emocionais, de vivências de quem sente, ok? E há um terceiro tipo de ciúme, que é mais agravado ainda, mais ampliado, que é chamado aí de ciúme delirante. O que seria um ciúme delirante? Um tipo mais severo que pode estar relacionado aos distúrbios de uma pessoa psicótica, esquizofrênica, paranoica, porque dissociou da realidade ou está interpretando de forma equivocada a realidade na qual ele se situa. Então, vai envolver convicções infundadas de que o parceiro está sendo infiel, independentemente das evidências mostradas em contrário. Então, veja que a realidade, ela não tem nenhuma importância nesse contexto do ciúme delirante. Se a pessoa que tem ciúme delirante entendeu o que é, então é, e nada vai demovê-la deste sentimento, desta insegurança que ela tem. Por quê? Porque o que ela sente é paranoico, tá? É uma forma equivocada de interpretar a realidade. Para ela é aquilo. Não importa se estivermos mostrando uma outra coisa totalmente diferente. Quem tem ciúme delirante não vai enxergar a realidade, dissociou-se dela.
tá? Então, isso pode surgir e produzir surtos, inclusive. Então, geralmente tem raízes nesses distúrbios mentais mais profundos, como paranoia, né? Que é olhar para a realidade e ter uma interpretação equivocada dela. Então, você vê, né, um exemplo, né, desse ciúme delirante. É um camarada que tem casos ali de psicose, faz tratamento medicamentoso, então vamos situá-lo bem dentro da psicose, tá? Da esquizofrenia. Aí ele tem uma briga com o vizinho por causa da cerca que divide as propriedades dele e do vizinho. E quando discute com o vizinho, percebe que o vizinho é mais novo, é aquele cara de academia, ele tem um corpo mais bem delimitado, é mais forte que ele, mais alto que ele, mais novo do que ele, mais bonito do que ele. Mas isso fica nele, e ele então vai nutrir um ressentimento em relação ao vizinho por causa da cerca. Em um determinado momento de paranoia, ele começa a achar que esse vizinho com quem ele tem um ressentimento está dando em cima da mulher dele. E aí não adianta você explicar que a mulher nunca conversou com esse vizinho, que a mulher nunca pensou nada em relação a esse vizinho, que ela nem sai de casa, ok? Porque na cabeça dele, de forma paranoica, ele acha que a mulher e o vizinho, né, podem estar se engraçando um com ele. Então veja o que é o ciúme delirante, tá bom? Então tem a sua raiz nos distúrbios mentais mais profundos, como a paranoia, pode ser desencadeado por traumas significativos, baixa autoestima extrema, ou por uma combinação de fatores biológicos e psicológicos. Vou contar um caso acontecido comigo recentemente, que não tem nada a ver com ciúme, mas mostra bem a paranoia e o surto psicótico. Eu e a minha esposa estávamos agora no Carnaval em Mongaguá, no CPP, lá no Centro do Professorado Paulista. E eu saí para ir numa farmácia, né, comprar um remédio. Quando eu estava voltando, havia uma pessoa esquizofrênica, uma mulher, assentada na calçada por onde eu teria que passar, e ela estava discutindo, né, com uma pessoa imaginária, e ela estava contando para alguém uma briga, mas era uma coisa meio sem nexo. Percebia-se que ela estava muito ressentida com alguém por causa de alguma coisa, e ela estava contando e falando isso. E quando ela me viu, ela acrescenta esse comentário na fala. E, inclusive, ele disse que era parente do Jô Soares. Ó, lógico, eu, como psicanalista, percebi, né, que a entrada do Jô Soares nessa história não foi por outra coisa, senão pelo fato da minha obesidade, né, de eu ser grande e gordo, estar passando ali no momento. Então, perceba como a realidade para uma pessoa em surto psicótico altera os fatos. Então, não adianta tentar argumentar, conversar, mostrar uma realidade que a pessoa dela se dissociou, tá? Então, para ela, é tudo aquilo ali. Ainda bem que ela não me confundiu com a pessoa com quem ela estava ressentida, né? Foi só com alguém que parecia um parente do outro lá. Mas, enfim, esse é o ciúme delirante. Quais são as causas gerais do ciúme? Muito bem, eu listei pelo menos 4 causas aqui, evidentemente, à luz de tudo que a gente viu, da fala do Freud, do Lacan, da Melanie Klein, dos tipos de ciúme, podem existir outras causas, mas eu vou listar essas 4 aqui, que para nós são mais significativas na clínica da psicanálise. A primeira causa é a insegurança pessoal. O ciumento, ele é muito inseguro em relação a si mesmo. Ele tem um problema na sua autoestima, né? Falta autoestima, falta confiança, e por isso mesmo ele sempre se sente enciumado, porque ele acredita que não é suficientemente bom para prender aquele parceiro nele, tá? Então, essa falta de autoestima, essa falta de confiança em si mesmo, é a causa dela se sentir sempre insegura em relação ao outro. Imagina um marido que casa com uma mulher muito bonita, né? Se ele tiver problema de autoestima e de confiança,
ele vai sentir muito ciúme. Mas convenhamos, né? Dependendo do tipo de comprometimento na autoestima, pode casar com mulher feia que ele vai ser ciumento do mesmo jeito, tá? Então, porque a causa não é a beleza do outro. A causa é exatamente a minha falta de confiança em mim mesmo. Eu não acho que eu sou bom o suficiente para segurar o outro nessa relação. Então, a insegurança pessoal é uma causa. A outra, as experiências passadas, né? Pessoas traumatizadas nos seus relacionamentos anteriores. E aí, falando já de relações mesmo amorosas, as infidelidades, né? Podem influenciar a maneira como uma pessoa lida com o ciúme. Eu sempre digo em clínica, daquelas pessoas que se separaram de alguém há pouco tempo e vêm trabalhar esse luto da perda de uma relação, que elas não devem começar uma outra relação enquanto não terminar o luto desse casamento, dessa relação que encerrou. Ela tem que estar pronta, porque eu sempre digo assim, porque senão os fantasmas dessa relação passada vão te assombrar lá na outra. E um dos fantasmas que pode assombrar você na nova relação, se não ficar bem resolvido, é o ciúme, né? Então imagine uma pessoa que foi casada com outra, que traía muito, tá? E isso já gerou ali um trauma com estas infidelidades. Se ele não resolve estas coisas primeiro dentro de si, ao começar o relacionamento com outra pessoa, ele não estará seguro em relação a ela, mas é porque ele está traumatizado pelas vivências que teve. Se aquele lá me traiu, esse aqui também pode me trair. Então vai começar a carregar isso para todo relacionamento que ele tem. Então, as experiências passadas traumatizam e elas precisam ser resolvidas antes que eu comece uma nova relação, né? Para eu entrar ali resolvido, ressignificado. Uma terceira causa, aquelas que o Freud pontuou, Melanie Klein também, é o que acontece na infância do sujeito, né? O Freud acreditava, então, que muitas emoções complexas, inclusive o ciúme, podem ser rastreadas até as experiências na infância. Ó, rivalidade entre irmãos, sentimentos de exclusão parental, né? Criança que cresce achando que a mãe não ama ou que ama mais o outro irmão, né? Que ele tem. Então, tudo isso, quando essa pessoa cresce, pode ser o ciúme projetado sobre o outro, né? Que a gente acabou de ver aí no tópico passado. Então, ele projeta por quê? Porque na vivência de infância dele, ele já teve esse problema, sente que a mãe não gostava dele, né? Então, como ele tem essa demanda de falta, essa angústia para ser resolvida em clínica, mas não resolveu, ele projeta isso sobre o cônjuge, o parceiro, tá? Então, essa coisa da exclusão parental ou da rivalidade entre irmãos, Melanie Klein lá, né? Achar que aquilo que o outro deseja e tem é aquilo que me falta, né? Todas essas vivências da infância podem ser as causas de uma pessoa ciumenta na sua vida adulta. E uma quarta causa são os conflitos internos, né? Conflitos não resolvidos, desejos reprimidos, que podem emergir como ciúme, sendo um mecanismo de defesa para lidar com as emoções intensas. Caso que eu falei do pai, por exemplo, tem um ciúme projetado porque ele trai muito. Então, ele sempre tem ciúme da esposa e das filhas, ok? São conflitos internos que ele não resolveu. E, em análise, ele precisa entender por que que ele trai tanto, né? E por que tanta essa insegurança? O que ele quer provar com isso, né? Com tantas traições ou trair com tanta regularidade? Quer provar para quem? São coisas que precisam ser trabalhadas. É um tipo de conflito interno não resolvido com esse sujeito. Tem raízes profundas aí e a gente precisa ajudar trabalhando isso em clínica, levando o sujeito a refletir sobre suas vivências, conflitos que não resolveu. Eu tenho um caso muito curioso, né, de um indivíduo que terminou uma relação de muitos anos, mulher traindo e tal, e 3 meses depois, ele estava no Tinder e ele encontrou uma pessoa, 3 meses depois de terminar uma relação de muitos anos. E ele, então, começou a viver com essa pessoa. Depois de 6 meses de relação, a pessoa propôs terapia de casal e ele me conhecia.
E ele sugeriu que ela começasse primeiro, né? E ela veio. E eu percebi que ela veio porque ela queria realmente resolver umas coisas, mas ela também tinha problemas com o pai dela, né? Problemas muito sérios lá com o pai, com a mãe, que ela também trouxe para dentro dessa relação porque não resolveu essas questões com o seu ex-namorado e nem com o seu pai e com a sua mãe. Então, os dois tinham um problema. Resultado, ele chegou aí em duas sessões. Na sessão foi um bate-boca muito extremo, muito intenso, com xingamentos, né, de um com o outro, por causa de traição. Olha, o ciúme estava se manifestando na clínica e projetado, hein? E, no caso dele, até paranoico, tá? E aí, mais tarde, esse relacionamento termina. Essa mulher vai embora e não deu 3 meses depois, ele já estava vivendo com outra pessoa. Hoje, um ano depois, em que ele já está com essa terceira pessoa, eu me encontro de vez em quando com ele, e a conversa dele é sobre a falta que tem da primeira relação, a falta que tem da segunda relação. E termina sempre dizendo assim: mas eu amo a pessoa com quem eu estou hoje, não quero deixá-la de forma alguma. Olha como, né, os conflitos internos desse sujeito complica aí muito a vida relacional dele, produzindo tanta angústia e ansiedade. Ele tem toque, né? A gente percebe na maneira como ele organiza os instrumentos do seu trabalho, que ele já desenvolve um transtorno obsessivo compulsivo na organização de tudo. Então veja que os conflitos estão se intensificando. E sempre fala comigo, né? Ó, logo, logo eu vou lá fazer minha análise, mas nunca vem, tem grandes resistências. Mas o ciúme apareceu na clínica desse sujeito pelos conflitos internos também, tá? Então, olha, a terapia psicanalítica ela vai tentar entender as raízes mais profundas e ajudar os indivíduos a ganhar o quê? Seus insights, suas percepções sobre os sentimentos que têm, para tentar ajudá-lo na ressignificação, na elaboração de novas respostas das suas relações pessoais e das suas próprias vivências. O ciúme pode se manifestar de maneira distinta nos indivíduos. E para nós psicanalistas, sabemos que há 3 estruturas de personalidade: o neurótico, o psicótico e o perverso. E aí temos uma outra coisa importante na clínica, né? A gente tem que entender que ciúme para o neurótico é uma coisa, ciúme para o psicótico é outra coisa, e ciúme para um perverso é outra coisa diferente. E aí, como é que o ciúme se manifesta em cada estrutura de personalidade? Então vamos lá. O primeiro, e com as quais nós mais tratamos, né, que são as pessoas neuróticas, o ciúme vai se manifestar de uma forma muito específica, ok? Lembrando que os neuróticos, por natureza, eles são obsessivos. Ou seja, eles são neuróticos e a grande batalha deles se localiza na mente, por meio dos pensamentos, sobretudo os pensamentos intrusivos, que vão trazer também sentimentos intrusivos, dentre eles, aqueles que vão provocar o ciúme, né? Então, o neurótico obsessivo, ele está sempre alimentando o seu pensamento com coisas, né? Com falas, e também com determinados afetos que vão gerar o ciúme. Então, ele está pensando, projetando, o tempo inteiro ele está trazendo construções do seu pensamento que vão gerar nele essa manifestação neurótica obsessiva e às vezes até compulsiva do ciúme, né? Então, lembrando que em indivíduos neuróticos, o ciúme geralmente se apresenta por essa então preocupação constante e pela ansiedade resultante, né, sobre esta situação na relação que ele tem com o outro. Então, pode haver uma necessidade intensa de verificar e controlar o comportamento do parceiro, porque as coisas que ele pensa e sente o tempo inteiro em relação ao outro provocam nele esse medo da perda, né? O neurótico é muito interessante, né? Por isso que ele é também obsessivo. Ele nunca deixa uma discussão morrer na cabeça dele, não.
nessa discussão ela é sempre trazida de novo para a arena, ela é sempre trazida à tona, não é verdade? Então, imagina assim, por isso que ele é indeciso, né? Ele não sabe romper, ele não teve uma castração perfeita, vamos dizer assim, né? Mas ele permaneceu ligado a determinadas coisas que deveriam ter se rompido, e por isso mesmo romper para ele é sempre um problema. Decidir para ele é sempre uma dificuldade. Que seja para comprar uma roupa, né? É a vermelha ou a verde? Né? E depois que ele decide pela vermelha, antes de sair do shopping, ele volta, porque ele traz de novo, né, determinados pensamentos. Não, mas aquele outro lá, vou lá trocar. Quando ele consegue ir embora no shopping, 3 dias depois ele volta para realmente trocar. Né? Ou se ele decidiu não comprar e foi embora, 3 dias depois ele quer voltar para ver se ainda está na loja. Ó, ele não deixa a coisa romper. Então, o neurótico sofre por causa dessa coisa do pensamento intrusivo, que não deixa ele viver, não deixa ele seguir em frente. Está sempre preso a determinados argumentos, situações de construção do seu próprio pensamento que são obsessivas, não se resolvem, ficam rodando, rodando, girando, girando, e ao mesmo tempo produzindo sentimentos obsessivos, intrusivos ali, dentre eles a manifestação do ciúme, tá? Então, como é que isso vai se manifestar no ciúme? É muito simples, né? O neurótico é aquela pessoa que sempre vai encontrar argumentos para sentir ciúme do outro. Ainda que esses argumentos não sejam muito fundamentados, mas na cabeça dele é, porque ele constrói isso o tempo inteiro. O que será que ele está fazendo agora lá no trabalho, né? Aquela piriguete que trabalha lá como secretária dele, ai, aquela mulher não me engola, eu não engulo aquela mulher, né? É o pensamento obsessivo que não se desliga. Dentro de uma situação perturbadora, isso vai trazendo sentimentos que aumentam a ansiedade. É aí que pode levar à compulsão, né? Essa ansiedade, que é um sofrimento por algo futuro que talvez nunca venha a acontecer, ó, o medo da perda, talvez ela vai ficar junto desse parceiro até morrer e ele nunca vai trair. Mas ela tem um ciúme neurótico, porque ela sempre se alimenta de argumentos neuróticos, né? De pensamentos intrusivos que causam sensações, sentimentos intrusivos. Tá? Então, ela tem um ciúme doentio, obsessivo ali pelo marido, tá bom? Ou o contrário também pode acontecer, tá? Já já vou contar um caso que é meio neurótico, mas por ser também meio paranoico, eu vou deixar lá para a estrutura psicótica. Então, em indivíduos neuróticos, o ciúme geralmente se apresenta como uma preocupação constante e ansiedade sobre a fidelidade do parceiro. Pode haver uma necessidade intensa de verificar e controlar o comportamento do parceiro. Me dá o seu celular. Qual é a senha? Por que que você mudou a senha? Tem medo que eu encontre alguma coisa? Deixa eu ver sua rede social. Deixa eu ver suas conversas no WhatsApp. Ok? Então, essas situações são vivências neuróticas obsessivas. Qual é a causa? A causa está localizada nas inseguranças pessoais e no medo da perda. Ó, pode estar lá na infância e sendo trazida para cá. Pode ser conflitos não resolvidos que eu estou projetando sobre o outro. Ok? Mas por eu ter uma estrutura neurótica obsessiva, está me perseguindo e me adoecendo aí o tempo inteiro. Frequentemente tem raízes em experiências passadas ou conflitos internos não resolvidos. E como afeta o comportamento? Pode incluir episódios de raiva ou de tristeza. A pessoa está deprimida, chorando, você não me ama, né? Interrogatórios frequentes, onde esteve, com quem esteve, o que comeu, quanto pagou, né? Aquelas perguntas assim, né, que não cessam, ok? Tudo para poder a pessoa ter absoluta certeza, que nunca chega, evidentemente, porque o neurótico sofre de uma esperança que nunca se realiza, então ele nunca vai ter certeza de nada, e é isso que gera nele a insegurança e produz ansiedade, sofrimento, e ele quer ter absoluta garantia de amor e fidelidade, mas não tem nunca, porque ele tem pensamentos obsessivos que sempre vão trazer
situações à tona, construções cognitivas que levantam suspeitas e dúvidas, e sentimentos intrusivos. Então, esse é o neurótico com quem a gente vai trabalhar em clínica também sobre essa questão do ciúme. E o psicótico? Bom, esse está dissociado da realidade. Então, como a gente falou lá, né, no último tipo de ciúme, né, é um tipo de ciúme que não dá para ter uma conversa muito lógica e racional para se tentar resolver. Geralmente são terapias mais intensas, mais medicamentosas mesmo, que o psiquiatra vai tentar ajudar a elaborar. Mas em indivíduos psicóticos, o ciúme pode ser extremamente severo, muitas vezes delirante. Envolve crenças infundadas e inabaláveis de que o parceiro é infiel, mesmo sem qualquer evidência. Eu tive há uns 7, 8 anos atrás uma paciente que ela me relatava quando era criança de que o pai tinha um ciúme doentio da mãe, e ela trouxe isso em análise, a ponto de já idosos, hein? O pai aposentado, a mãe ainda trabalhando, a mãe pegava um carro e ia para o trabalho. O que ela disse que esse pai fazia? Colocava ela, né? O casamento aconteceu bem depois, então ela era ainda criança, mas ela se lembra do pai colocá-la dentro de um Fusca, tá? Ela ia naquela caixinha, né? Que era antigamente o bagageiro, e quando faltava meia hora para a mãe sair do serviço, o pai colocava ela na caixinha, pegava o Fusca e se escondia próximo do serviço, num lugar que dava para ver a mãe saindo. Quando terminava o serviço, que a mulher saía no carro dela, sem que ela visse o marido saía por outra rua e pegava um outro itinerário, aonde ele conseguia chegar em casa antes dela. E aí entrava correndo para dentro de casa com a criança e ficava esperando a mulher chegar, olhando no relógio, para saber quanto tempo ela ia gastar do trabalho até o lar. E se ela gastasse mais do que o tempo habitual, ele começava a perguntar, geralmente virava uma briga do porquê que ela demorou, onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava fazendo, e aí vinha. Então, o que é isso? Isso já é, um ciúme psicótico, né? Um ciúme delirante, está desvinculado da realidade. Ele já olha para a realidade sobre um ponto de vista que envolve crenças infundadas e inabaláveis de que o seu parceiro é infiel. Ele só não pegou ainda, mas ele vai pegar, mesmo sem ter qualquer evidência disso. Então, qual é a causa disso? Está ligado a distúrbios psicóticos mais amplos, né? Esquizofrenia, paranoias, e as percepções distorcidas da realidade vão alimentar essas crenças delirantes. Então, se ele vê que essa esposa sai do serviço, né, conversando com o patrão ou com um colega antes de entrar no carro, pronto, o caldo já entorna porque ele acha que ela está tendo um caso com um colega de trabalho, certo? Então, são percepções distorcidas da realidade. Como afeta o comportamento? Vai incluir, vigilância constante, acusações infundadas, casos extremos, comportamento agressivo ou violento. A lógica e as evidências raramente são suficientes para alterar as crenças delirantes. Tá? Então, esse é o segundo tipo de personalidade. E veja que o ciúme ele é diferente. Mas tem o terceiro tipo de estrutura, né? A perversão. Como é que o ciúme se manifesta no perverso? Aqui é um caso diferente, né? Porque não é um ciúme sentido pelo indivíduo que tem estrutura perversa, mas é um ciúme provocado no outro pelo indivíduo que tem a estrutura perversa, ok? O que que acontece? O ciúme para o indivíduo perverso é a arma que ele usa para ferir o outro, controlar o outro, manipular o comportamento do outro. Então, se ele quer atingir o outro, ferir o outro, se vingar de um ressentimento que tem, ele vai usar o ciúme, né? Então, esse indivíduo perverso vai provocar cenas, provocar situações onde o parceiro ou parceira vai se sentir enciumado e entristecido e fragilizado e aí controlado por ele, né, que é perverso. Então ele usa para atingir o outro.
uma ferramenta para controlar e dominar o parceiro. Qual é a causa? Vai se relacionar com aquilo que faz parte da estrutura de perversão, a falta de empatia, a necessidade de poder e controle sobre as pessoas, tá? Então, isso é algo que faz parte da estrutura. Por isso que o ciúme, ele não é algo que me machuca, mas é algo que eu, perverso, uso para ferir e controlar o outro. Então, pode haver uma satisfação em provocar ciúmes no parceiro como forma de obter prazer e reafirmar o próprio valor. Falando de perversão, se o indivíduo é sádico, ele pode usar o ciúme como uma ferramenta de sofrimento na neurótica obsessiva com quem ele se casou, por exemplo, tá? Como afeta o comportamento? Inclui manipulação emocional, comportamentos sádicos, a criação de situações que provocam ciúmes deliberadamente. Então, o objetivo é muitas vezes manter o parceiro num estado de insegurança e dependência emocional, ok? Então, veja como é diferente, né? Nessa estrutura perversa aí, essa coisa do ciúme. Agora, tem algo interessante que nós, na psicanálise, precisamos sempre estar atentos. Porque ao trabalhar com o indivíduo na clínica, nós não trabalhamos só com a estrutura da personalidade, mas nós trabalhamos também com os adoecimentos do indivíduo estruturado. Então, os transtornos e os distúrbios que o indivíduo tem. E é por isso que neuróticos, psicóticos e perversos, todos eles podem estar passando por algum tipo de transtorno ou distúrbio que estão ali no DSM-5, o livro de diagnóstico das psicopatologias, né, as doenças mentais, ok? Então, às vezes, a gente vai receber essas pessoas adoecidas, independente da sua estrutura. E a gente precisa entender também os ciúmes pela ótica da psicopatologia. Olha algumas aqui. Transtorno de personalidade paranoide, que é esse indivíduo que ele é psicótico, tá? Mas pode ser também um indivíduo neurótico afetado por esse transtorno de personalidade paranoide, por exemplo, né? Neurótico que distorce a realidade. Tem. Ele tem um transtorno de personalidade também. E aí, vai ter um ciúme lá, aonde muitas vezes nós vamos achar que esse indivíduo é psicótico. Não, ele tem um transtorno de personalidade paranoide. Mas ele pode ser um neurótico ali em clínica que vai, pela psicanálise, poder ser trabalhado e melhorado. Talvez não se cure do transtorno, ok? Mas pode ser que ele diminua medicações, pode ser que ele adquira estabilidade, porque ele tem capacidade para transferência, diferente de um psicótico, tá? São coisas diferentes. Segundo transtorno que pode acontecer lá, o transtorno de personalidade narcisista. Então, pessoas com esse transtorno podem sentir um ciúme intenso devido à necessidade de controle absoluto e medo de perder a atenção e amor do parceiro. Então, ele também vai se manifestar ali, né? Ele tem um transtorno de personalidade, tá? Isso pode gerar um problema lá na clínica que a gente vai ter que saber localizar o ciúme na condição dessa pessoa. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, tá? Então, pode se manifestar como pensamentos obsessivos e a possibilidade de traição, levando a comportamentos controladores e invasivos. Vamos falar um pouquinho mais dessas coisas. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de personalidade borderline. São transtornos, hein? Não é estrutura de personalidade. A depressão, que são transtornos depressivos, tá? Ou a própria esquizofrenia, que também pode vir a ser um transtorno de personalidade esquizoparanoide, por exemplo, ou esquizoide, tá? E aí? O ciúme se manifesta de uma maneira adoentada, transtornada, e a gente tem que saber fazer as diferenças. Então, olha, falando do narcisista, indivíduos com esse transtorno têm uma necessidade intensa de admiração e reconhecimento. Aliás, toda a libido do narcisista é para colocá-lo sempre como centro da atenção. Então, nesse caso, ele tem ciúme de alguém que está recebendo a atenção que deveria ser dele. Isso provoca nele um comportamento agressivo. Ok?
Pode ser em relação a grupo também. Se tem um grupo ali muito feliz e ele não está, ele entra no grupo, começa a dar flechada para tudo quanto é lado, falas agressivas para tudo quanto é lado, o grupo se desfaz. Ok? Então, são indivíduos que têm essa necessidade intensa de admiração e reconhecimento. Se não tem, se sentem enciumados por quem tem. E viram toda a artilharia dele nessa direção. Então, podem se sentir ameaçados facilmente se percebem que não estão recebendo a atenção que acreditam merecer. Espelho, espelho meu, há alguém no reino mais bela do que eu? Enquanto a resposta é não, está tudo bem. Mas quando o espelho diz, não, você é bela, mas tem uma outra mais bela, maçã envenenada, caçador para matar, né? Aí, olha a fúria narcísica se deslocando por causa desse ciúme de alguém que recebeu algo que deveria ser meu. E aí, o ciúme nesses indivíduos geralmente está ligado ao medo de perder a atenção e o controle sobre o outro, sobre o parceiro, tá? Então, eles podem ser extremamente possessivos, sentir ciúmes intensos quando o parceiro dá atenção a outras pessoas, né? Dentro de uma relação, e sendo um indivíduo, alguém com transtorno de personalidade narcisista, vai ter um problema ali, tá? Comportamento afetado. Podem tentar manipular ou controlar o parceiro, mostrando comportamento de raiva ou desprezo se sentirem ameaçados por aquela situação. O TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que não é, tá? O neurótico obsessivo compulsivo, tá? Neurótico obsessivo compulsivo pode ser pela amplificação de uma situação da estrutura de personalidade, ter um transtorno obsessivo compulsivo. O toque vai envolver o quê? Obsessões, que são os pensamentos intrusivos e indesejados, e as compulsões, que são ações repetidas feitas para aliviar a ansiedade das obsessões, tá? Então, ele vai ser movido aí o tempo inteiro pela ansiedade que chega, provocada pelos pensamentos e sentimentos, a ter ações que vão trazer um certo alívio do que ele sente. O ciúme no toque pode se manifestar como uma obsessão, como a infidelidade, onde a pessoa tem pensamentos intrusivos constantes sobre o parceiro ser infiel. E afeta o comportamento como? Pode incluir verificações incessantes do comportamento do parceiro, interrogatórios constantes e busca de garantias repetitivas para aliviar a ansiedade dele. Quem tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado, normalmente o neurótico tem também, né? Mas psicótico pode ter também, e outros da perversão também podem ter. O indivíduo com TAG experimenta preocupação excessiva e ansiedade sobre uma variedade de situações da vida cotidiana, geralmente projetada no futuro, tá? E um futuro que nem sempre, ou na maioria das vezes, nem vai se concretizar, mas ele sofre com esta possibilidade. Então, o ciúme no TAG pode ser alimentado pelo medo intenso de perder o parceiro ou de ser trocado, mesmo que não haja fundamento para se pensar assim. E essa ansiedade constante pode aumentar a percepção de ameaças ao relacionamento. Ameaças que, às vezes, são até irreais, infundadas, mas para ele vai ser uma ameaça. Pode incluir a necessidade constante de reafirmação e segurança do parceiro, né? Comportamentos de controle e um nível elevado de vigilância sobre as interações do parceiro com outras pessoas. O transtorno de personalidade borderline. Esse aqui é muito significativo, porque quem tem esse transtorno se localiza naquilo que é chamado de posição limítrofe, mas está no limite entre o quê? Entre a neurose e a psicose. Então, ora, ele vai agir como um neurótico, com todos os transtornos neuróticos, e ora, ele vai agir como um psicótico, com todas as reações psicóticas. Por isso que a marca principal dele é a instabilidade, ok? Porque quando ele está ali no limite, pode agir de uma forma, pode agir de outra forma, mas a instabilidade emocional, a instabilidade no pensamento, a instabilidade no comportamento, sempre é uma marca
das pessoas que possuem esse transtorno. Há medicações que ajudam a controlar a ansiedade, os pensamentos intrusivos, né? E a pessoa consegue ter uma condição estabilizada, né? Uma condição de boa normatividade, inclusive, tá bom? Hoje já há tratamentos bons, eficientes, e a clínica psicanalítica ajuda bastante pessoas com esse transtorno aí. Mas, geralmente, as pessoas borderline têm uma imagem de si mesmas afetada na sua autoestima. E a imagem dos outros, ela também pode ter instabilidade. Ora, ela acha que aquele lá é uma ameaça por ser bom demais, ou ela pode olhar para o outro e ver que ele é uma pessoa que traz um grande risco pela periculosidade que ele tem. Então, ela é instável também no que pensa do outro, assim como é instável no que pensa de si. E além de emoções intensas e reações extremas, que ela também vai ter a todo estímulo que recebe. E o ciúme para ela, para o borderline, é ligado ao medo profundo de abandono. E foi assim que o borderline começou, né? Quando, ao sentir o desamparo lá na sua infância, ainda bebê, ele tem uma leitura desmedida, tá? E nessa leitura desmedida, ele sente muito, muito, muito desamparo e muito medo da perda, a ponto de ficar no limite entre neurose e psicose. E aí? E aí que agora isso vai produzir a instabilidade emocional. Quando sente ciúme, pode ter episódios de raiva, desespero, jogar coisas, né? Se lesionar. Tudo isso pode acontecer como forma de lidar com esses sentimentos extremos. E cada um desses transtornos tem suas próprias dinâmicas, seus próprios desafios quando se trata do ciúme. Por isso que o ciúme na clínica psicanalítica não é igual, tá? Mesmo você tendo conceitos definidos, tipos de ciúmes definidos, estruturas de personalidade definidas, cada uma, né? Com projeções bem assim específicas e localizadas, mas quando você soma tudo isso, colocando em cima de tudo isso transtornos e distúrbios da personalidade, você vê que o ciúme torna-se uma coisa muito particularizada e por isso o terapeuta tem que ter um bom cuidado ali no trato destas pessoas aí, respeitando suas dinâmicas e os seus desafios. E aí, como é que a clínica pode ajudar, então, de uma forma geral, as pessoas que estão sofrendo aí de transtornos ligados ao ciúme? O Freud aborda esse assunto em vários trabalhos, tá? Um deles está aí, ó, Alguns Mecanismos Neuróticos no Ciúme, Paranoia e Homossexualidade, publicado em 1922, tudo isso facilmente acessado em PDF na rede social, tá? Na internet. E nesse texto, Freud examina os diferentes tipos de ciúme e os mecanismos psíquicos subjacentes a eles, como a gente já falou aqui. Ok? Mas há outros escritos do Freud que falam sobre a clínica ajudando pessoas com esse problema, essa angústia. Então, de que forma a gente ajuda? E aqui é uma lembrança do que a gente já sabe no nosso curso de formação em psicanálise, né? A exploração do inconsciente. Lembre-se que a pessoa que tem ciúme nem sempre sabe por que ela sente isso. Na maioria das vezes, nem sabe mesmo, é inconsciente, vem lá das suas vivências, dos conflitos psíquicos que ela não resolveu. Então, o analista vai pegar a pessoa ciumenta e vai começar a fazer uma exploração do inconsciente. Fala-me de sua infância, relação com o pai e com a mãe. Como é que foi a sua infância? Sua mãe foi presente, foi trabalhar, deixou você aos cuidados de alguém? Sua mãe morreu na sua infância? Enfim, né? Toda aquela exploração do inconsciente do indivíduo, né? Por que que ele ficou traumatizado a ponto de dar o ciúme como uma resposta nas suas relações? Então, o inconsciente é que vai trazer os desejos, os conflitos, as memórias inconscientes, os traumas, né, que o indivíduo tem para explicar o fato dele dar o ciúme como resposta. Segunda coisa que um psicanalista pode fazer, transferência e contra-transferência. Aí a gente fala muito dos neuróticos, né? Porque os neuróticos é que têm essa capacidade. Mas lembre-se do seguinte, né? Mesmo os outros, os psicóticos e os perversos, eles
podem ser trabalhados por nós psicanalistas com algumas outras terapias, algumas outras psicoterapias que algumas escolas desenvolveram, como apoio, a psicoterapia breve, né? Há outras psicoterapias de relacionamento pessoal, com as quais a gente pode ajudar pessoas numa outra estrutura de personalidade. Mas fato é que pela transferência e contra-transferência a gente ajuda. Por quê? O ciúme se manifesta porque na transferência com o Édipo, pai, mãe, o indivíduo tem lá os seus conflitos e ele não consegue resolver. Mas na clínica, o ambiente é seguro, tá? Na clínica, o ambiente não tem juízo sobre ele. O terapeuta não condena o indivíduo por ser ciumento. Ele apenas tenta entender a condição e ajudar o indivíduo que sofre com aquilo. Então, nesse ambiente seguro, é possível diminuir as resistências de um indivíduo que sofre com ciúmes, a ponto de, pela transferência ali com o analista, ele conseguir resolver muitas demandas, elaborar, ter os seus insights e ressignificar muita coisa nesses conflitos de vida, tá? Outra coisa, interpretação das falas e também dos sonhos, tá? Que o paciente traz. Lembra que tudo isso é material psíquico. E a fala de alguém afetado pelo ciúme, geralmente ela é desorganizada no tempo por conta das emoções também que sente. E o que que um analista vai fazer? Ele reorganiza as falas do sujeito e devolve nas suas elaborações. E também interpreta muita coisa simbólica que o paciente traz na sua fala e também no conteúdo dos seus sonhos, né? Isso ajuda, favorece o paciente a ter o seu insight, fazer suas elaborações, seus enfrentamentos e ressignificações. A regressão e a reestruturação, né, através da análise também é importante. Os pacientes podem regredir a estados emocionais anteriores e resolver conflitos não resolvidos da sua infância, tá bom? Às vezes ele sabe, né? Eu sou assim porque a minha mãe me tratou dessa forma, assim, assim, assado, e eu fiquei de tal forma. Ou meu pai fez isso comigo. Então vamos voltar lá e resolver essa demanda. É o que se chama aqui de regressão para uma reestruturação. Vai promover uma maneira mais saudável de lidar com o sentimento do ciúme. E o estabelecimento aí do vínculo terapêutico, né? Um forte vínculo entre o terapeuta e o seu analisando, tá? Isso é crucial para o bom andamento da análise. Tem que ter uma boa relação, um bom vínculo de confiança entre eles, para que o analisando se sinta confortável e seguro para expor seus medos e o seu sofrimento e a sua angústia. Tá bom? Aplicação em transtornos específicos. No transtorno de personalidade narcisista, dá para ajudar com a clínica da psicanálise? Sim, ela ajuda a entender a origem das necessidades intensas de admiração e controle do narcisista, promovendo um maior autoconhecimento e empatia. É o Bion que vai dizer que não dá para mudar um narcisista, mas dá para educá-lo. E é por isso que certas terapias trazidas por algumas outras escolas pós-freudianas nos ajudam a trabalhar também com gente que tem esse transtorno de personalidade. Para o toque, é bom? É, permite explorar as obsessões, que são do pensamento, as compulsões, que são das ações do indivíduo, que são relacionadas com o ciúme, ajudando a reduzir o quê? A ansiedade que o paciente tem e o comportamento compulsivo, agir sem pensar, né? Com transtorno de ansiedade generalizada, ajuda? Sim, ajuda a identificar e resolver os medos subjacentes, ligados, né, ao problema traumático, e as inseguranças, né, que alimentam o ciúme no coração da pessoa com esse transtorno. E, finalmente, as pessoas que têm o transtorno borderline. Podemos ajudar? Sim, porque a terapia psicanalítica facilita a compreensão das emoções intensas, das reações impulsivas, promovendo uma maior estabilidade emocional. E a nossa última lâmina aqui nos mostra 3 livros
que falam bastante sobre psicanálise e o ciúme, tá bom? E que vão ser aí livros que podem ajudar você a se aprofundar um pouco nesse assunto aí tão importante, né, que acontece aí na clínica psicanalítica. Pessoal, eu espero ter ajudado de alguma maneira, tá? E qualquer coisa, lá no grupo onde você está, você vai poder colocar durante um período aí perguntas, né? Mas mesmo que o grupo seja fechado, geralmente a gente fecha os grupos depois de um tempo, você pode conversar comigo aí pelo meu particular, pelo meu WhatsApp particular, mandando áudios, mandando perguntas e a gente tenta esclarecer alguma coisa que você talvez tenha ficado em dúvida. Tá legal? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco e até a próxima. Fique ligado que em breve a gente coloca alguma propaganda de outra aula lá no grupo. Um abraço para vocês.